pessoal! Eu sou a Clá. Eu sou a Ana. E esse aqui é mais um episódio do A Tal da Aprovação. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem legal, porém polêmico. Eu sei que vocês gostam de uma polêmica, né? Que são mitos do cursinho, atrocidades, aberrações que são faladas e colocadas dentro da sua mente e que, na verdade, nada mais são do que mitos, mentiras. Pode colocar medo no seu coração, despreparo. Então a gente vai desmistificar e também a gente vai rir um pouco, né? Implementar a insegurança e o nervosismo no Exatamente, aluno. Pra ele já ficar ali, ó, totalmente dependente do professor. Falar assim, esse cara que sabe, entendeu? Então eu quero que você interaja bastante com esse podcast, porque é um tema que eu tenho certeza, você já sentou numa sala de aula de cursinho ou de ensino médio também, você já ouviu isso aqui. E você já deve ter se sentido acuado, com medo, inseguro, impotente pra caramba perante essa situação. Exatamente. E a gente tá aqui pra trazer informação e também pra falar mal. Eu vou começar. É. Por quê? Por quê? Porque a ideia é a gente chegar nos 10 mitos. Exatamente. Aí a gente não combinou antes. Ela vai falar um e eu vou Exato. falar outro. Então quem começar primeiro tem vantagem. Ela é esperta, né? E se eu não conseguir, o pessoal vai comentar aqui pra no próximo a gente continuar os mitos, Eu tá? confio no seu potencial. Não sei. Vamos lá, vai dar certo. Primeiro mito. Estude enquanto eles dormem. Estude enquanto eles dormem. Nossa, Meu gente. coração até Ai, isso dói. é tão 2008. É. É uma coisa Mas tão... ainda é falado. Yes, stress, né? Aquela coisa do... Esse era o... Ei. Ei, queimou largada, olha lá, ó. Não. Vamos deixar quieto. Não, primeiro estude enquanto eles dormem. O que você faz da meia-noite às 6, né? É. Que muitos professores falam, né? Falam que você tem que dormir pouco, que você não pode sair, que o ano de cursinho é um ano de abdicação, que você tem que escolher qual que vai ser o seu difícil. Enfim, todo esse terrorismo psicológico que a gente sabe, né? Que, na verdade, não tem um fundamento. Por quê? Porque se você não dormir a quantidade de horas que você precisa dormir, a tua aprendizagem, a tua memorização vai ser altamente prejudicada. E você não tá lá para ficar acordado o maior tempo possível. Que lá não é prova de resistência do Big Brother, entendeu? Você tá se preparando para uma prova. Você vai precisar dali um ano. Então você precisa pensar em estar bem, em segurar aquela marimba a longo prazo, né? Faz sentido, Ana? Faz demais, né? O aluno acaba se comprometendo mentalmente e, às vezes, fisiologicamente, por estar muitas horas ali fora de casa, estudando. Estudando assim, né? Estar presente em outro lugar, não necessariamente estudando. E não tendo nenhum tipo de... Não é nem de qualidade de vida, gente. É tipo assim, às vezes o aluno tem o básico, né? Tem colégios aí que ficam abertos 24 horas. Eu não sei se você é de alguma capital, alguma coisa assim, mas em algumas capitais... não vamos entrar em detalhes, claro. Se segura. Vamos citar nomes. Não vamos citar nomes, mas Eu e você sabemos. sabemos. Se você, às vezes, é de estado de Goiás, ali, talvez você conheça algumas coisas assim. Mas, né, o que acontece? O aluno acaba não tendo ele tem uma baixíssima produtividade, a memória dele é muito prejudicada. Autoestima, então, nem se fala. Autoestima, e ele não consegue manter o ritmo. Você não consegue manter esse ritmo durante muito tempo com uma alta performance. E aí, você vai acabar sendo prejudicado, muito provavelmente, perto da sua prova. Você não vai passar. É isso. É isso. Resumindo, Próximo mito. Próximo mito é... Precisa de pelo menos 3 anos de cursinho pra passar. Oh, meu Deus do céu. As pessoas ainda acreditam nisso? Você bota fé? Boto. As pessoas ainda acreditam nisso. E eu elas sei ainda como elas dividem, não. O primeiro ano é pra eu ter tem toda base. uma... Tem uma estratégia. O primeiro ano é pra ter uma base. Estratégia com aspas maiúsculas, né? O segundo ano é pra eu decorar as falas do professor. Amém. Aí no terceiro ano eu começo a fazer simulado de exercício, porque eu tô preparado pra fazer essa simulado de exercício. Porque até no primeiro ano ele não faz, porque não vou, né? Aqui me expor. Entendeu? Aí não é faz. porque geralmente demora 3 anos para as pessoas passarem que esse é o tempo de maturação para você conseguir tirar a segunda nota do corte, que é o que vai fazer você de fato ser aprovado. É que as pessoas erram muito. O vestibular, ele ainda é um processo no Brasil que há muita desinformação, há muito amadorismo, cada vez mais. Quanto mais acesso à informação as pessoas têm, mais eu vejo quão amadores eles estão, né? Então hoje, fulaninho de tal que passou em medicina vai postar um vídeo sobre como estudar e vai falar que aquele é um método definitivo e 900 mil pessoas vão acreditar só porque ele passou.
sem embasamento científico. Ou vai ver uma foto de uma técnica de estudo. Nossa, No TikTok. eu vi aqui uma foto de... Cara, tá tudo bem você se interessar por como estudar melhor e faz todo sentido, mas... Faz o trem direito, né? Você precisa ter uma seleção do que você tá vendo. Então, assim... Uma peneira, né? Uma peneira para você conseguir manter, assim, uma qualidade naquilo que você tá vendo e não perder tempo. Então, o que eu vejo? As pessoas vão numa onda, aí elas vão na onda do estudar por questões, na onda de fazer resumos grandes, na onda de revisar, eu reviso hoje o que eu estudei ontem, amanhã eu reviso o que eu estudei ontem, sabe? Tipo assim, elas não acabam tendo um método que seja praticável, tipo assim, não é prático. Sustentável, né? Não consegue, e aí acaba realmente, às vezes ela demora 1, 2, 3 anos pra conseguir entender como ela aprende. Uhum. Então, assim, só pra fechar esse mito, não passa em medicina só depois do 3º ano de cursinho. Passa em medicina quem se prepara estrategicamente desde no começo. Quem tá com o olho, não na estatística geral, mas na estatística do seu desempenho. Perfeito. Então, isso é muito importante. Se você tá com esse pensamento, entenda que ele é um sabotador, né? Ele tá reforçando uma ideia de que você não precisa se esforçar ao máximo agora. Aí isso é uma forma de você se auto-sabotar. Por mais dolorido que isso possa ser. A gente falou que ia ser leve, né? Eu aqui dando uma paulada na cara das pessoas. E 2, você tá passando mais tempo nesse ambiente horroroso que é o cursinho do que você precisa. Então, procure formas de fazer isso de maneira mais inteligente, né? Para conseguir ter o resultado que você busca sem precisar sacrificar anos da sua vida. Eu vou colocar um mito que ele não é diretamente falado. Mas ele tá na atmosfera ali. Ele tá ali. Ele tá permeando ali, o aluno sente aquilo, ele tá ali. E é basicamente a comparação que ele tem com algum outro aluno ali que estuda mais horas. O mito das 12 horas ali. Eu estudo 12 horas por dia. Eu estudo o dia inteiro. O Batman. O cara é o Batman. Exato. Ele é o Pablo Marçal dos vestibulandos, né? Ele vai pra aula e dá aula, né? Exatamente. Então, assim, o cara... E o cursinho traz muito isso de colocar essa pessoa como um destaque positivo de que aquilo vai dar certo e que somente aquilo vai dar certo, né? E aí também é um mito, porque o que dá certo para uma pessoa, gente, não dá certo para outra, às vezes, e tá tudo bem. Você entender como você se concentra, como você aprende, o que você tem dificuldade, o que você tem facilidade, quais são suas vantagens em relação ao outro, é muito mais importante do que você passar horas e horas e horas estudando. Exatamente. Então, para mim, esse seria um mito que eu acho que não é dito propriamente pelo cursinho ou pelos professores, mas você vê que tem um incentivo. Implícito, né? Implícito. Por exemplo, lista de simulado. Não queima minha largada, não. Vai pra lista outro, de colocação em simulado é um exemplo clássico disso, Exato. né? E eu acho que é muito importante trazer também um link aí, Aninha, com relação às pessoas compararem com as outras na internet. Porque às vezes você tá fazendo um cursinho online e você não vai se comparar com um colega que você não conhece, que você nunca teve contato. Mas com os studygrams, né, que tem aí, que a gente vê cada vez mais, aonde as pessoas pintam uma rotina de estudos extremamente romantizada, extremamente irreal e insustentável a longo prazo. E aí, ao não fazer isso e ver isso sendo feito por outra pessoa, você se sente, né, o cocô do cavalo do bandido. Você fala assim, não vou passar, porque eu não tenho caderno inteligente, porque eu não tô estudando dessa forma, porque eu não tenho acesso à plataforma do professor XYZ. E, na verdade, não é isso. Essas coisas são acessórias, elas não constroem a sua aprovação. A pessoa pode ter tudo isso e, mesmo assim, ir uma bosta no Enem. O que constrói a sua aprovação é a estratégia que você usa e a consistência que você tem ao longo do ano. Então, não foca nisso. Em relação a isso do Instagram que você tá falando, gente, não tá errado quem tá produzindo pro Instagram, tá? Não. Porque às vezes é uma maneira da pessoa se motivar, né? Se motivar ou ter uma consistência. Só que você tem que entender que ela sempre vai postar os melhores momentos ali. Exatamente. Ela não vai postar a hora que ela saiu e desligou o computador e foi ver um TikTok, foi ver uma série. Então, assim, você vai se comparar com aquilo que foi produzido pela outra pessoa e não com o que ela tá vivendo. Exatamente. Então, assim, tá tudo bem. Continue aí, StudyGrams, tá ok. Eu gosto de vocês. Eu também gosto. Mas eu acho que quando você...
Não se compare com os outros, gente. Se compare com você mesmo, com o que você estava Exatamente. fazendo ontem, com o que você vai fazer amanhã, né? Exatamente. Seu segundo mito, vai, Clá. Meu segundo não, meu terceiro, né? Não. Produção. Segundo. Tá gravado. Tá Não. gravado. Qual que foi o primeiro? Já não sei mais. Já não sabe mais. Então tô falando continue. Não importa mais qual é o número. A gente vai até onde A gente vai até a gente foi, lembrar. entendeu? É um mito que eu acho que é muito, muito disseminado. E esse é de maneira explícita. Vamos estudar memória, viu, gente? Porque a gente tá bem de memória. É que você tem que copiar tudo que tá no quadro. Vai, Clá. Tem que copiar tudo que tá no quadro. Esse é meu mito. Se você não copiar, meu querido, minha querida, você não vai aprender, seu caderno não vai ficar completo e a tia não vai te dar uma estrelinha. Ó, Clá, me dá uma raiva disso. Aham. Mas, assim, me dá uma raiva interna muito Aham. grande, assim. Porque eu vejo, assim... Vou pegar... A gente tá falando mais do cursinho presencial, mas serve também pro online. Cara, você tá pagando teu cursinho. Teu cursinho vai ser, assim, gente, no mínimo ali, uns R$800. Aí você Sim. paga mais, às vezes, uns R$3.000 de De material. material. Aí você vai copiar o que o professor tá falando, que tá Sem no pensar, quadro. né? De maneira automática, Cara. mecânica, igual os neandertais faziam. Gente, você tem o conteúdo dado no material. Você tem, provavelmente, muitos hoje tem plataforma online que deixam ali, às vezes, as aulas Tem salvas, PDF, gravadas, tem PDF, slide, sinal de fumaça, tem tudo. Pedra, onde eles... Aham. Cara, pra que você vai copiar pela 15ª vez um conteúdo? Agora eu vou advogar pelos meus alunos que são perfis Não de leitura. vai, Calma, porque tá... vou eu advogar. Ó, Se segura, não é porque você é auditiva que todo mundo é. Aquela pessoa que vai falar assim, ai, claro, mas eu só aprendo escrevendo. Tá tudo certo, gente? Eu não sou ninguém pra estar falando aqui. Todo meu lugar de fala, entendeu? Eu também gosto de escrever. Mas escrever e copiar, existe uma diferença. E essa diferença é a sua aprovação. Se você copiar, você não vai lembrar nada. Copiar é uma atividade mecânica, assim como escovar o dente. Você pensa pra escovar o dente? Você lembra exatamente quantas vezes você escovou o lado direito e o lado esquerdo hoje? Não, por quê? Porque é uma atividade mecânica. Copiar é o mesmo tipo de função. Então, a gente vai acabar esquecendo aquilo. Agora, quando você para pra pensar sobre o que você vai escrever, quando você faz paráfrase, quando você coloca um esquema mental, quando você associa um desenho, quando você bota a sua cabeça pra pensar, isso faz você aprender. Exatamente. Você pode até estar escrevendo aquilo que você entendeu do que o Isso. professor está falando. Exatamente. É o que eu sempre falo. Cara, se o professor falou, este celular é da cor vinho, tá? Se você parar pra pensar em colocar em outra frase, você já vai falar, este iPhone é um tom de vermelho. Só de colocar em outra frase, a mesma coisa que foi dita. Mas você tá? parou para processar essa informação. Quando você para processar essa informação, é aí que a mágica da aprendizagem de longo prazo acontece. Só que isso dá trabalho, as pessoas não querem fazer por quê? Porque é mais fácil copiar. Ou tirar foto, que é pior ainda. O aluno que tirava Vou quase... tirar foto. Tá tudo Vou tirar foto organizando. pra ver depois. Meu filho, ó. Você vai ver o quê? Exatamente. Ah, não. Quase infarta. Esse, pra mim, esse dói. Por quê? Porque o aluno tá perdendo tudo que ele investiu ali Tudo. no cursinho Uhum. pra copiar. E o pior de tudo, tem aluno, claro, eu vou te contar um segredo, que copia de caneta o que tá no quadro e de lapiseiro o que o professor tá falando. Tipo, é o ápice do desespero pra conseguir copiar tudo que tá sendo Como dito. se aquela informação nunca mais fosse Não, acessada. e aí Na era outra- da internet, vocês acreditam? Não, e aí o principal, acabou a aula, pergunta, o que você copiou? Você acha que ele sabe? Ele não sabe. Claro que não. Claro que não. Ele Por só quê? vai- Porque é uma atividade mecânica. Exato. Gente, aprendizado é mental, não é mecânico. Então, por favor, né? Vamos melhorar? Vamos melhorar. Então Precisamos. vamos melhorar. Tá? Próximo, É você. deixa eu pensar aqui, hein? Eu tenho outro, posso falar? Não, calma, tô pensando. Tá, pode falar. Pode falar. Não, vai. Eu tô Pode pensando falar. ainda. Pode falar. É que eu fiquei muito apavorada com esse seu. Foi muito ruim mesmo. De É, copiar realmente. tudo é péssimo. Você só vai passar se você fizer todos os exercícios da apostila. Esse é clássico também. E aí você quer, por exemplo, passar na Aham. UFO. Ó, é meu o tópico. Você pode até comentar, mas ele é meu. Tá bom, vai. Você quer passar só no Enem. E aí na sua apostila tem exercício do ITA, da FUVEST, do concurso da Caixa Unicamp. Econômica Federal.
Entendeu? Pra você ser representante dos Correios, mas tá lá que você tem que fazer todo. Ah, não, cara, mas mais exercício não é melhor pra eu passar? Eu não tenho que fazer todo. Se eu me preparar pra FUVEST, é óbvio que eu vou passar no Enem. Pé, tá errado. Não, são provas completamente diferentes. Você tem que fazer o máximo de exercícios possíveis, se possível, todos os exercícios da prova que você vai prestar. Então, se você vai prestar Enem, meu amado, meu querido, meu docinho de coco, faça todos os exercícios do Enem primeiro. Beleza, zerei todos os exercícios do Enem. Acho difícil, né? Que aqui a gente tá falando da realidade. Aí sim, você pode complementar com exercícios que sejam parecidos, por exemplo, com o da Unicamp. Mas o da FUVEST não. O do ITA, nem pensar. O do concurso da Caixa Econômica Federal, que tem muitos materiais de cursinho, também não. Então, assim, fazer o que o cursinho está pedindo, muitas vezes faz mais sentido para o cursinho, para amarrar aquele discurso de vendas, de que você precisa dele, de que o material dele é infalível e é inadmissível você fazer outra coisa para você ser aprovado, do que de fato para você. Aqui a gente está instigando, não o ódio ao cursinho, mas o pensamento crítico, porque o cursinho ele tem que ser um acessório para sua aprovação. O protagonista, o ser pensante, é você. E eu acho que vai além disso, né? Às vezes não é nem o cursinho, mas é o professor de biologia que fala pra você fazer isso. E, tipo, às vezes você já tá com uma nota boa em biologia, mas você tá péssimo em física, mas você fica meio que ressentido com aquilo ou pensando aquilo e fala, não, mas eu tenho que fazer o de biologia. Então, às vezes é uma indicação ali e cabe também, né, aos exercícios aí, falar sobre um outro mito que eu acho importante, porque entra quase nesse mesmo tópico de aumentar resultado, que é para aumentar o número de acertos em simulados ou em provas, eu preciso estudar mais. Ai, ai, ai. Minha Nossa Senhora da aprovação, me ajuda? Me guia. Não, mas assim, eu super entendo esse mito, assim. Sim. Porque, assim, ele é tipo uma resposta falácia. rápida, É, né? tipo uma falácia, sabe? Você não tirou mais nota porque você não estudou, uai. É a lógica. Uai. E não, tipo assim, não é que isso não esteja correto até um certo ponto. Isso tá correto até um certo Sim. ponto. Às vezes o que você tá errando realmente é por você não ter base de conteúdo, você não saber coisas específicas e tá tudo certo. Mas o que eu tô falando é que, principalmente pro aluno que quer medicina, ele vai chegar num ponto onde ele tá muito bem em quase todos os conteúdos. Ele vai ter pouquíssimos conteúdos que ele não tem conhecimento. Uhum. Mas o que ele tá errando é muito mais estratégico. Ou, às vezes, não é nem isso. Ele está perdendo tempo estudando coisas que não estão trazendo resultados diretos para ele. Então, ele pega um simulado, ele faz, ele tira 140. Aí, ele passa, tipo, 80 horas estudando e depois ele faz outro simulado e ele acha que ele vai tirar, tipo assim, 150. E não é essa lógica que funciona, entendeu? Sim, se fosse assim, seria mais fácil, né? Maravilhoso, né? É. Então, assim, por quê? A pessoa conecta que é isso que faz a diferença, mas Esforço não é. é igual ao resultado, e não é. Exato. Exatamente. Na verdade, gente, o resultado, ele tá muito mais conectado com a estratégia e você saber o que está tirando a sua pontuação ou o porquê você não está alcançando aquela pontuação do que necessariamente a quantidade de horas que você está estudando. Porque você pode estar estudando muito, mas estudando as coisas erradas. Ou estudando da maneira errada. E aí, meu querido, você pode estar se dedicando 8, 10, 12 horas por dia, fazendo o seu máximo, dando tudo de si. E mesmo assim, você ainda continua sem aumentar a sua nota. E não é porque você não quer. É porque você está fazendo as coisas erradas. Exatamente. Então, para mim, esse é um mito que cabe muito bem, que é muito disseminado. Com e certeza. que ele é perigoso, né? Ele é perigoso, porque ele tem uma certa lógica, mas, cara, se você for por esse lado, você vai se desgastar e não vai chegar no ponto que você quer. Exatamente, faz muito sentido. Tem mais um? Você tem mais? Tem mais um. Tem Mas mais não um? sei se é o que você vai falar. Pode falar você, então. Não, fala você. Fala você, então. Não vai, você não tinha mais um? Vai. Matéria dada, matéria estudada. Tá. O Não que eu era. vou falar? Não, não era. Matéria dada, matéria estudada, gente. Se eu fosse desmistificar uma coisa na minha vida, não seria o satanismo. Seria matéria dada, matéria estudada. Entendeu? Porque, de verdade, é uma coisa, a gente parece uma seita. Parece uma seita. Os professores
de cursinho, geralmente eles não têm formação em pedagogia, né? Eles têm formação em áreas, muitas vezes, que não tem nem nada a ver com a matéria que ele tá dando. Por exemplo, tem um grande amigo meu que já foi professor de cursinho há muitos anos, que é formado em engenharia, mas que dava aula de matemática. Os professores de biologia nem sempre vão ser formados em biologia, né? Hoje em dia os cursinhos não têm essa obrigatoriedade. Para o ensino médio até tem, mas para os cursinhos não. Então eles não sabem muito sobre o processo de aprendizagem. Às vezes eles vão ter uma didática legal, eles vão ter uma presença de sala bacana, eles vão ter uma forma de entreter o aluno que é massa. Mas conhecimento sobre aprendizagem, memorização, sobre como passar aquela informação para o aluno e orientá-lo sobre como absorver, eles não têm. E aí é um despreparo do nosso sistema de ensino mesmo, né? Por mais cativante, carismático que o professor seja, não significa que ele sabe ensinar aquela matéria, que aquilo que ele fale é realmente verdade. Então, muitos deles, né, e aí eu vou chutar uns 95%, disseminam a palavra da seita, a matéria dada, a matéria estudada, que é um negócio que faz com que o aluno entenda que para que ele aprenda, ele precisa estudar novamente aquela matéria, e aí sempre é do mesmo jeito, Uhum. ou seja, fazer 2 vezes a mesma coisa, né, burrice número 1 detectada. E 2, que aquilo precisa ser feito imediatamente após a aula, não respeitando a curva de esquecimento, não respeitando outros tipos de estímulo para poder finalizar o ciclo da aprendizagem, né? Que a gente precisa de uma Exatamente. técnica de estudo, a gente precisa de uma bateria de exercício. E Precisa de revisar. precisa de revisar. Então, e para mim o mais grave de tudo é não respeitando a vida da pessoa que tá ali. Porque ele tá falando que para você passar, você precisa fazer uma coisa que não dá para fazer. A vida de uma pessoa que tem aula de segunda a sexta, das 7 a 1 hora, e uma vez na semana tem uma aula de tarde, e no sábado simulado, não tem como ela fazer o esquema matéria dada, matéria estudada todos os dias, e tá em dia. A matéria acumula. Matematicamente é inviável, porque você vai ter ali, pelo menos, 4... eu não vou nem falar disciplinas, porque às vezes não são disciplinas, são só frentes, né? Quando a gente fala frente, entenda, gente, é tipo biologia 1 e 2, né? Ecologia e, sei lá, genética. Então, às vezes, você tem 4 frentes ali por dia e você tem aula das 7 a 1h30. Aí se você for um ser humano, você almoça, você toma banho, né? Você dorme. Você fica doente. Você tem Mas assim, na vontade. melhor das hipóteses, você chegou em casa, almoçou, tomou um banho, deu uma descansada ali. 2 horas você vai começar a estudar de novo. Você teve 4 frentes. Vamos supor que, no mínimo, você revise o que tem no caderno. E depois você faça um resumo daquilo. E depois você faça exercício, você vai levar 1h30, às vezes 2 horas para revisar. E aí eu tô falando, gente, das pessoas que fazem matéria dada, matéria estudada, do jeito errado, tá? Tem como fazer matéria dada de um jeito mais produtivo. Mas o que a gente está falando aqui é fazer do mesmo jeito que você fez lá. Então, às vezes o aluno viu a aula de genética, aí ele chega em casa, o que ele faz? Vê uma videoaula de genética de 30 minutos. Sendo que ele já viu a aula presencial de genética. E às vezes ele sai das 2 aulas sem entender nada, porque às vezes falta uma matéria que ele não entendeu antes. E ele vai seguindo o bonde sem pensamento crítico. Coloquem na cabeça de vocês, você precisa ser protagonista do seu processo de aprendizagem. Exato. Se a coisa não tá andando, você precisa corrigir, você não pode esperar o ano passar, chegar na prova do Enem e falar assim, não, verdade, realmente, negligenciei matemática. Não pode deixar para decidir isso na prova. Né? Exato. E aí, pensa, você tem 4 frentes, você estuda em 2 horas cada frente, ou vamos ser bonzinho, em 1h30. Então, você tem ali, no mínimo, mais 6 horas de estudo, sendo que você começou a estudar às 2 da tarde. Já tem que ser o Batman aí, já. Aí vamos supor que você, assim, nossa, você é um Batman, é ninja. E fez tudo, estudou 6 horas seguidas direto. É 8 horas da noite. Cara, qual é a chance? Você já tá só a beirada do pompuma. Aquele último pompuma que fica no saco, que ninguém quer, que é a casca. É isso, você já tá ali, ó. Cara, já tá morto. Já não tem nem seu espírito, já não tá habitando aquele corpo mais. Você vai assimilar o quê? Aí tem que copiar mesmo, né? Porque é mecânico. Exatamente. Então, assim, não é o caso da matéria dada, matéria estudada. Mas, principalmente, o fato de fazer isso de uma forma muito errada. Um ciclo de estudo sem lógica. Gente, você saiu de uma aula. Aí você se pergunta, o que eu entendi dessa aula? Gente, você não consegue se explicar a aula, você não estava lá, você estava anotando mecanicamente. Exatamente. É o mínimo, o mínimo. E assim, não se sinta, nossa, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, se eu tô me dando conta disso agora. Durante o seu processo de alfabetização,
aprendizagem, a sua vida escolar, isso nunca foi mencionado para você. Ninguém te ensinou a estudar, né? Exatamente, isso não é instruído nas escolas. O que que a gente aprende? Lá na primeira série do Fundamental, que a gente tem que copiar o que está no quadro. E isso vai nos acompanhando durante toda a nossa vida acadêmica. Às vezes a pessoa entra na faculdade nessa vibe, quando é um curso menos concorrido, quando ela não tem que se forçar a se transformar durante esse processo de aprovação. Então, se você está se dando conta disso agora, seja bem-vindo à versão mais sincera possível da sua preparação, porque é isso que vai fazer você passar. É isso que vai fazer você sair daquela visão estereotipada de que precisa de 3 anos de cursinho, lá no mito 1, 2, 3, 4, 5, não sei qual mais. Bora pro seu último mito, Ni. Não, mas eu tenho 2 agora. Mas não, agora... eu vou falar bem rápido. Vai. Vou falar bem rápido. Mas deixa eu falar os 2. Deixa. O primeiro. O primeiro dos 2 últimos, né? Lista de simulado. A gente chegou a citar ele aqui. Gente, lista de simulado não diz quem tá mais preparado ou não. Ranking, né? Ranking, Isso, exato. Ranking, cada cursinho, cada escola fala de um jeito. Ai, eu lembrei de um muito bom de simulado de cursinho. Só um parênteses, um spin-off aqui. É tipo Game of Thrones e House of the Dragon, pra quem é fã. Vamos lá. Desse é o simulado só daquilo que já estudou. Nossa! Não! Esse é muito bom! Não. Ai, eu vou ter um simulado só dos assuntos que eu já vi. Que simulado que é esse? Ah, para! Não, você vai pro Enem e pede pra eles fazerem uma prova só do que você já estudou, então, pra eles? Vai, querido. Vai lá, fala assim, eu só estudei ecologia. Então, assim... cara, isso não é nem um mito, né? Isso aí é um erro. A gente pode fazer um dos piores erros do cursinho. É que a gente já tá saindo do tema, a gente gosta de falar mal. Cursinho, né? Não, eu gosto de cursinho, desde que seja uma ferramenta pra você. Cursinhos parceiros, não deixem de nos patrocinar. Tô brincando. Brincadeira. Mas seguinte, é verdade. É verdade esse bilhete. O ranking desse simulado, gente, o que acontece? Muitas vezes, justamente por não ser um simulado tão próximo da prova, né, com questões mais diretas, principalmente quando é do Enem, eu cito isso, acaba sendo um ranking muito errado, assim. Na verdade, não tem muito a ver com aquilo que está acontecendo, com o que você sabe. Então, assim, se o seu cursinho faz um simulado que é parecido com a prova que você vai fazer, que faz uma correção legal, ok, você pode dar uma olhada naquilo lá. Mas o outro ponto o ranking não te ajuda a melhorar para o próximo simulado. Então, um ranking não adianta bosta nenhuma. Tá? Essa é a verdade. O que adianta, então? Adianta você fazer uma correção estratégica. Então, se eu fosse coordenadora de um cursinho, e aí cursinhos nos chamem para ir aí fazer uma palestra, o que eu acho interessante? Que tenha um coordenador, ou que pelo menos tenha uma aula dentro da grade horária ali. Uma oficina, que seja o seguinte, olha, você vai ter esse simulado, vou te passar o resultado desse simulado, mas eu vou te passar uma ferramenta também para você aprender a corrigir esse simulado, avaliar o que você está errando, ok, alguns cursinhos dão isso, mas entender o porquê você está errando e entender também quais desses conteúdos você vai precisar colocar mais esforço daqui para frente. Com certeza. Então, o simulado, ele tem que ser uma ferramenta para direcionar o seu próximo cronograma, o seu ritmo de estudo. E aí a gente não tá falando, pessoal, de eu errei o conteúdo de figuras de linguagem. Não é esse tipo de erro. Exato. Entra nos 4 tipos de erro da nossa análise SICA. Perfeito. Que é conteúdo, e aí ele se subdivide entre conteúdo que você já estudou e não estudou. Interpretação da questão, que é um erro muito comum. No primeiro dia do Enem, quase que 90% dos erros são da responsabilidade do I, da interpretação. O erro de conta, às vezes tu sabe como é que faz ali a matriz, mas você errou uma conta de mais que tem 2 vírgulas, por exemplo. E, por fim, o erro por falta de atenção. Como é que você fala para um aluno estudar uma matéria toda de novo se ele errou por falta de atenção? Ele não tem que estudar de novo aquela matéria, ele tem que ter exercícios e uma rotina onde ele vai ter mais atenção no estudo, onde ele aumente o tempo útil ali da concentração dele, que hoje em dia está cada vez mais curto, porque as pessoas estão acostumadas com vídeos de menos de 15 segundos. Então, a nossa atenção ela tende a ficar mais difusa mesmo. Então, é muito importante entender que erro do simulado não é só o que você errou, ou aquela simulação TRI que muitos cursinhos fazem, que é de chorar. Não é isso. Esse dado não te ajuda. Esse dado te dá uma sensação de falso progresso.
Ou de impotência, né? Ou de impotência, que é exatamente o que o cursinho quer mostrar, é um dado que favorece, né? Quando o cursinho faz um simulado daquilo que ele já deu, ele não tá preocupado em validar o teu aprendizado, ele tá preocupado em validar a tua existência ali, porque você vai ir melhor. Agora, se ele te der um simulado, realmente um simulado, uma prova anterior do Enem, você vai ver que muitas vezes a aula que você passou, a disciplina que você passou horas e horas estudando não foi mencionada nenhuma vez na prova, que é o caso das disciplinas de linguagens e humanas, onde a gente tem 95% do conteúdo sendo interpretação de texto. Os conteúdos são citados, mas não são cobrados. E aí a gente começa a entrar em assuntos que são bem mais delicados. Se vocês quiserem que eu faça um podcast só sobre o que as escolas ensinam e o que o Enem cobre, como isso é diferente, comentem aqui embaixo, porque eu poderia falar sobre esse assunto horas. Sua cabeça vai explodir quando você começar a olhar para o Enem do jeito que ele realmente é. Sua aprovação vai ser mais rápida também. Último mito, Ni. Último mito. Chora, Ninha, vai. Então foi o do simulado. E agora é... Cara, não é um mito, é só uma crítica mesmo, agora pensando bem. Ela, não, a gente não tá falando mal. O último é só uma crítica. Não é construtiva. É só uma crítica. Não é construtivo porque não tem como melhorar, tá, gente? Isso aí eles nunca vão conseguir melhorar, tá? Manda. Mas eu não entendo, assim. Na verdade, eu entendo, mas eu não entendo como que o aluno não percebe isso. Quando você pega ali as matérias e divide em 4 frentes, em 3 frentes. E aí o aluno que não entendeu a matemática básica, vou dar um exemplo bem, né, assim, aumentado, né? Mas você pega a matemática básica e ele vai ver matemática básica, função, geometria analítica, e ele não viu nada, assim. E ele tá vendo tudo ao mesmo tempo. E aí, se perguntar uma conta de divisão pra ele, ele trava. Exato. Então, assim, muito cuidado, porque vai acontecer em algum momento no seu cursinho, se você está no cursinho, na escola, nos seus estudos, tome sempre o cuidado de tentar estudar da maneira mais fácil de você realmente manter a sua linha e sua performance na aprendizagem. E existe uma base lógica para isso, né? Então, na matemática, você vai compreender a multiplicação depois que você aprendeu a soma. Porque o conhecimento é como se fosse uma raiz. Sempre um conhecimento vai dar base para o outro. Então, a gente vai acumulando conhecimento e criando conexões. Exatamente. Isso tem um nome chique, sabia? Chama conhecimento predecessor. Que é quando você precisa de um conhecimento anterior para compreender o outro. E na matemática é exatamente assim. Se a gente fosse pensar em termos de didática, o ideal seria o aluno não ver nenhum conteúdo de física até ele aprender toda a base algébrica, ou seja, matemática básica 1, matemática básica 2 e pré-álgebra. Porque a partir do momento que ele aprende a pré-álgebra, ele começa a entender como funciona uma equação, e a partir do momento que ele começa a entender como funciona uma equação, ele consegue fazer uma fórmula. Antes disso, ele não consegue. E assim, é um segredo muito... assim, que ninguém te conta. Mas, por exemplo, a física começa em que ano? Na escola? Que ano? No 9º. No. E a matemática em que ano? Na primeira série. Por que você acha que é isso? Claro, por que você não aprende, né, física lá se fosse Exatamente. junto? E aí, o que o cursinho faz? Ele pressupõe que você já sabe. Exato. E ele não considera a tua dificuldade individual. Então, se você é do bonde analfabeto numérico, que tem dificuldade, que eu chamo carinhosamente de analfabeto numérico, que tem dificuldade com o aprendizado lógico-matemático de estrutura, você precisa de uma intensivão, de uma imersão de base. Ah, Clara, mas eu tenho fé que se eu fizer tudo direitinho vai dar certo. Não vai, porque você não tem ferramenta. É igual você tentar montar um quebra-cabeça faltando peça. O que vai acontecer é que você vai conseguir resolver o exercício, mas você não vai aprender. Exatamente. Por isso que toda vez que você vai para uma prova e tenta resolver, você não consegue. Por quê? Porque não é igual o exercício que o professor mostrou. E aí você não consegue resolver, porque não tá igual o exemplo, entendeu? Então, é uma lógica muito simples, mas faz muito sentido. Então, o que eu sugiro, assim, pro aluno que tá com muitas frentes, provavelmente em algum momento isso vai se acumular, foque nas frentes mais básicas, em algumas matérias isso faz sentido, em outras não. E, por exemplo, se você tem facilidade com humanas, e já vai bem em humanas, gente, usa aquelas aulas ali que você já tem ideia, para fazer outra coisa, sai da aula e vai fazer uma redação, vai fazer uma lista de matemática. Vou fechar com o nosso último mito, então, já que você falou sobre isso. E vou ser bem breve. Seguinte, o cursinho fala que você tem que assistir todas as aulas para você passar.
Isso é um grande mito. A aula é um acessório. Se você já sabe aquela matéria, você não precisa da base teórica mais. Ou seja, você pode estar fazendo exercício, você pode estar revisando, você pode estar tendo outro estímulo, outra fonte de estímulo para aquela mesma matéria, para que você consiga ter mais chances de acertar ela na prova, que é o seu objetivo final. Então, Exatamente. não, você não precisa assistir todas as aulas. Se desassocie desse pensamento. Tenha liberdade e autonomia no seu processo de estudo, que você vai conseguir aumentar o seu resultado. Estar ocupado não é igual a estar aprovado. Estar aprovado depende da sua produtividade, do seu resultado, principalmente. Então, acompanhe os seus indicadores, olhe para isso, né? Tem um podcast que a gente falou só sobre isso. Recomendo que você procure aqui na nossa lista do Atal da Aprovação. Se você não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Né? Exatamente. E se você quiser a nossa ajuda para estudar de um jeito aonde o senso comum fica lá guardado na gaveta e a gente começa a pensar criticamente sobre o que vai funcionar para você, junto com você, tem o nosso link aqui na nossa descrição do vídeo, conversa com a gente vai achar um dos nossos produtos de acompanhamento que vai encaixar certinho para o que você pode e precisa. Exatamente. Eu adoro esse último mito que você falou, porque eu acho que ele é o que mais, assim, o mais comum também, né? Isso. Porque a pessoa já paga a mensalidade, e ela fala assim, vou aproveitar ao máximo o cursinho e vou ficar em todas as aulas. Aproveitar ao máximo é passar logo. Exatamente, você vai aproveitar ao máximo o dinheiro que você investiu, né? Exatamente. Aproveita a estrutura, então às vezes tá tendo aula, vai para uma sala de estudo, para uma biblioteca que tem lá, né? Exija que os livros didáticos, os materiais sejam entregues todos no começo do ano, você não pode ficar refém de um cronograma que você nem sabe qual que é. Exija que o cursinho te entregue o cronograma e o planejamento didático, o conteúdo das aulas, para que você saiba em que momento que vai ser dada aquela matéria que você tem dificuldade, se é melhor esperar, se é melhor adiantar. E enfim, assim, seja protagonista. se você tiver mais de 2 anos de cursinho, provavelmente você vai passar boa parte do tempo fora da sala de aula para aproveitar, porque provavelmente você já sabe a piada do professor. Exatamente. Você já viu a Revolução Francesa 37 vezes, você não quer mais aquilo lá, entendeu? E pronto, tá? E é isso. Mais alguma coisa, Clá? Eu acho que é isso, a gente já aprofundou fez críticas construtivas. Muito grosso. Não, mas o nosso papel aqui é qual? Fazer o aluno ser aprovado mais rápido. Exatamente. Nosso papel é principalmente fazer com que esse aluno aprenda a estudar e aprenda a ter resultado bom. E não me importa em que cursinho que você faz, se você faz online, se você faz presencial, se você faz... Você estuda com material didático, se você estuda no YouTube, se você estuda com as vozes da sua cabeça, exatamente. Entendeu? Você tem que estudar focado no seu resultado. Meus amores, até o nosso próximo episódio. Até a próxima quinta. Beijão. E foco na aprovação. Foco na aprovação.